E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar o vídeo, curte ele, compartilha, comenta aqui embaixo o que você acha, dê sua opinião e principalmente compartilha esse vídeo, me ajuda a levar essa ideia para outras pessoas, a trazer mais relevância para o canal, a estar fazendo ele crescer. E eu conto com a ajuda de todos vocês. Se inscreve também no canal, não se esqueça. E hoje a gente vai voltar de novo àquele tema do fundo eleitoral, só que fazendo uma abordagem um pouco diferente. A gente sabe hoje na internet, todo esse debate que está acontecendo hoje na internet, que o que é chamado a direita hoje no Brasil, ela é basicamente hoje dividida em dois polos. Tem aquele polo que é chamado de direita verdadeira e tem aquele outro polo que é chamado de a nova, que agora estão chamando de nova esquerda ou de isentões. Tem várias denominações aí para esse pessoal, que foi dado o título pelo pessoal da tal direita verdadeira. Mas basicamente o que são esses dois grupos? O grupo da direita verdadeira seria aquele grupo que apoia o governo, que apoia tudo aquilo que o Bolsonaro faz e que, de certa forma, de certa medida, não aceita de forma alguma críticas ao governo, não aceita que sejam apontadas críticas. E, por outro lado, a gente tem o grupo que seria a nova esquerda, ou que seria os isentões, que são pessoas que, de mais ou menos medida, estão aí criticando o governo, criticando algumas posturas do governo, uns mais, outros menos, mas existe essa crítica. Então houve um racha naquelas pessoas que no início eram todas elas apoiadoras do governo e elas começaram então a se degladiar na internet, começaram a atacar os outros. E tem um problema aí nessas denominações do que seria nova esquerda, do que seria isentões, do que seria direita verdadeira, porque na verdade nenhum desses termos é correto. Esses termos, a única coisa que eles estão causando na sociedade é uma despolitização, porque são termos primeiramente imprecisos, tanto em relação à direita verdadeira, tanto em relação a isentões ou à nova esquerda. E eu quero abordar esse tema específico num outro vídeo. Eu vou trazer um outro vídeo só falando sobre isso, que vai ser, acho que, muito importante, vai ser importante trazer isso para vocês, porque, na verdade, quem utiliza desses termos e quem fica discutindo, levando o debate político para essa discussão, na verdade, está só despolitizando as pessoas. Mas vou deixar isso para o próximo vídeo, que eu quero falar de uma apoiadora específica, de uma youtuber específica que hoje se enquadra no grupo da direita verdadeira, dos apoiadores do governo, que é a professora Paula Marisa. Ela tem um canal no YouTube, provavelmente vocês devem conhecer o canal dela, e eu estava vendo um vídeo hoje que ela estava falando da questão do fundo eleitoral e do Aliança pelo Brasil, o partido que o Bolsonaro está buscando assinaturas aí para poder tá participando das eleições desse ano, né, de 2020, as eleições municipais. Bom, e o que ocorre? Basicamente no vídeo dela, ela tem criticado o que seria essa tal nova esquerda, por estar criticando um trecho, um dispositivo que existe, permitindo que o partido utilize o fundão eleitoral. E a gente sabe que uma das plataformas, uma das defesas do governo do Bolsonaro é que não iria utilizar esse tipo de recurso, que não seria correto estar se utilizando isso em campanha, e algumas pessoas apontaram essa contradição porque está se criando um novo partido com os ideais do Bolsonaro, só que, por outro lado, eles estão utilizando essa manobra, essa possibilidade de estar utilizando o dinheiro do fundo eleitoral para poder estar financiando as campanhas do partido. E essas pessoas apontaram essas contradições no discurso do presidente, né, das pessoas que apoiam o presidente, e ela fez esse vídeo, então, a Paula Marisa, explicando toda essa situação, tentando defender, tentando justificar o porquê do uso ou da previsão do fundo eleitoral. E basicamente uma das coisas que ela diz é que assim, o problema não é existir essa previsão no partido Aliança pelo Brasil do fundo eleitoral. O problema é a existência em si do fundo eleitoral.
E você percebe que isso é um jogo de palavras, isso na verdade é tentar eximir a responsabilidade daquilo que está sendo colocado hoje no estatuto desse novo partido, pelo seguinte sentido: se houvesse um comprometimento com a moralidade, e esse é o ponto mais importante, talvez a palavra-chave desse vídeo, é a moralidade na vida pública, nas eleições, na administração pública em geral, essa palavra, então, a moralidade, porque eles não entendem essa questão. E eles não entendem como que se aplica a moralidade dentro do espectro político que existe hoje. O que eu quero dizer com isso? Eles querem, então, justificar, falar assim, olha, o problema é a existência do fundão. Enquanto o fundão existe, enquanto tem a previsão do fundo eleitoral, enquanto outros partidos utilizam do fundo eleitoral, então não é errado o Aliança pelo Brasil, apesar de achar errado a ideia do fundo eleitoral, está utilizando, porque todos os outros utilizam, então nós também precisamos utilizar. Basicamente, a ideia que ela tenta passar é essa. E já teve um outro vídeo, aconteceu um outro episódio no final do ano passado, que é em relação à Alesp, em relação ao problema que teve com o Arthur Duval, que é deputado estadual lá em São Paulo, e teve uma discussão com um grupo que, se não me engano, o nome deles é Direita Conservadora, é um grupo de direita lá de São Paulo, e esse grupo veio criticar esse deputado, falar que ele utilizava muito pouco dinheiro de gabinete, que na verdade esse dinheiro estava sendo utilizado para esse dinheiro que ele não utilizava, que ele poderia estar utilizando, está indo para partidos de esquerda. Então eles fazem uma crítica pelo fato do Arthur Duval estar gastando pouco. E é um absurdo total. Essa ideia é um absurdo. E na época a Paula Marisa fez um vídeo chamando esse pessoal desse grupo de direita conservadora lá de São Paulo, fizeram uma live, depois a repercussão foi muito ruim, ela até tirou esse vídeo do canal, porque a chave, o ponto central é que essas pessoas principalmente que hoje estão defendendo o governo, principalmente nesses dois episódios, eles não estão entendendo o que a sociedade brasileira almeja, o recado que a sociedade brasileira tem passado para os políticos nos últimos anos. Eles não entenderam isso ainda. O que é mais importante hoje para a sociedade brasileira é que haja um respeito com o dinheiro público, que haja um respeito, que não se desperdice dinheiro. Há um sentimento geral da sociedade de que se utiliza muito dinheiro de forma errada, que o número de assessores é muito alto, que o número de parlamentares é muito alto, que se gasta muito no setor público, mas que se entrega muito pouco para a sociedade. E isso não deixa de ser verdade, isso é notório, isso é público. Qualquer pessoa que principalmente precisa utilizar de qualquer serviço público, ela percebe isso, isso é evidente. Então essas pessoas, elas não entendem esse recado da sociedade brasileira, eles não entendem que o brasileiro está de saco cheio de ficar gastando demais, de ficar gastando de forma excessiva com políticos, seja qual for o modo. E, por outro lado, esse grupo que hoje, inclusive, está dentro do governo, seja no estadual, no municipal ou nas áreas federais do governo, essas pessoas que se utilizam de dinheiro público hoje, elas querem, de alguma forma, justificar esse gasto público. Então, por exemplo, você vê muitos apoiadores do governo, muitas pessoas ligadas, inclusive, ao Bolsonaro, com gabinetes lotados, com o número máximo de assessores, gastando muito dinheiro público e tentando justificar isso da seguinte forma: olha, eu preciso fazer isso, eu preciso gastar dessa forma, porque se eu não gastar, esse dinheiro vai ser utilizado pela esquerda, ou então a direita utiliza esse dinheiro, então para eu poder combater a esquerda eu preciso fazer a utilização de gasto dessa forma, eu preciso gastar dessa forma, então eu preciso gastar tanto quanto eles. Então isso demonstra a falta de capacidade desse grupo de entender o que é moralidade dentro do serviço público, dentro do trato com o dinheiro público, que é uma coisa muito séria.
isso demonstra que eles não entenderam o que a sociedade brasileira espera de seus representantes que estão eleitos hoje. Então, assim, é uma questão sensível, é um assunto que eu vou abordar em outros vídeos, mas a gente vê, por exemplo, que existe hoje duas posturas. Existe esse grupo que utiliza do dinheiro público de forma desenfreada, o máximo que eles podem utilizar, e tentam justificar esse uso. E existe um outro grupo, como pessoas igual o Partido Novo, igual algumas pessoas que se elegeram pelo MBL, por exemplo, igual o Arthur Duval, Kim Kataguiri, que essas pessoas elas têm um outro tipo de gestão, que seria gastar o mínimo possível dentro dos gabinetes, ter uma atitude de probidade e de moralidade dentro do serviço público. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso traz um recado muito grande, independentemente das ideias que eles defendem ou que os apoiadores do governo defendem. Não é isso que eu estou abordando aqui agora, mas o que eu estou abordando é a forma como eles estão utilizando o dinheiro público, a forma como... de qual é a relação mesmo, a relação entre essas pessoas que defendem o governo com o dinheiro público e a relação com que outras pessoas, inclusive que são atacadas por esse grupo, como que elas utilizam o dinheiro que é público de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais de probidade, de moralidade e que, de certa forma, respeita os anseios da sociedade. Acho que isso é muito importante, eu gostaria que vocês refletissem sobre esse assunto, gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, se vocês acham que é justificável utilizar o dinheiro público de lotar gabinete, de gastar tudo que você tem de verba de gabinete, de certa forma justificando um bem maior, né, que é o que isso passa pela cabeça dessas pessoas, ou então se é necessário adotar um discurso que seja condizente com os anseios da sociedade e com que essas pessoas realmente não gastem o dinheiro público, que realmente respeitem aquilo que a sociedade está buscando. Então, deixe esse comentário, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, qual que seria a melhor postura. Eu vou fazer um outro vídeo depois, como eu tinha dito no início, a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos do que seria a nova esquerda, do que seria a direita verdadeira, porque tem um problema muito grave aí, tem um problema muito grave, e eu acho que as pessoas, inclusive aquelas que defendem muito o governo hoje, eu acho que elas precisam estar cientes disso, porque isso pode trazer um problema muito grande no futuro, tudo bem? Então, curte esse vídeo, compartilha, deixa seu comentário e me ajuda a trazer mais relevância para esse canal, me ajuda a difundir essas ideias, tudo bem? Um abraço, até mais e te vejo em breve.